E agora nós vamos começar. Glória a Jesus. Nós vamos começar com uma pergunta. Vocês fiquem à vontade, pode perguntar à vontade para o Anderson. Não, gente, aqui nessa noite ele plantou, Apolo regou. Amanhã, desculpa. É só para ver se vocês já acordaram. Ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, vamos começar de uma forma bem tranquila, bem descontraída. Ninguém aqui preparou perguntas e a gente já está preparado para dar as respostas. Se a gente não souber, a gente vai perguntar aos universitários e se sim, a gente vai responder. Então, vamos lá. Começando aí as primeiras formulações. Vou fazer o seguinte, vou deixar esse microfone aí. Eu direciono para o pastor Renan, que já tem uma pergunta. De pé? Ó, galera, é o modelo, hein? Primeiro que perguntou, todo mundo tem que seguir a mesma... Beleza? Não, mas eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Eu acho que pode começar com o nosso convidado Anderson e depois... Eu vou perguntar para o Anderson com comentários da Neise, por favor. Amém. Vote em mim. Não, mas assim, uma coisa que o Anderson falou logo no início, ontem, foi que muitas vezes a gente quer saber como fazer algo sem antes realmente discernir o que nós estamos fazendo. E eu acho que durante esses dias nós aprendemos um pouco do que e porquê do discipulado. E eu queria dar um passo à frente, não sei se você iria falar sobre isso ou não, Anderson, mas chegar na tua experiência do modelo prático, uma vez que eu entendi o que é o discipulado e o porquê disso, de uma maneira prática, como na tua experiência você tem desenvolvido aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, no sentido do teu relacionamento com aqueles que são os discípulos, no sentido de você convocar aqueles que você vai discipular, ou aqueles que chegam até você e pedem para serem discipulados por você. Como se dá isso na prática, num relacionamento a dois? Eu acredito que o valor principal, como eu falei ontem, é que sejam relações fraternas, né? Então, a gente tem aqui várias famílias, vários casais, muitos filhos. Então, a gente percebe que cada família tem a sua dinâmica, cada família tem o seu ritmo, a sua rotina, mas o que faz com que tudo funcione são os vínculos do amor fraterno. Então, para mim, isso é um valor essencial para que as relações não fiquem mecânicas, para que as relações não fiquem acadêmicas, né? E não haja essa transmissão de vida, né? Um outro aspecto interessante é que há um conflito, no meu ponto de vista, que a gente confunde, às vezes, discipulado com pastoreio. Eu acho que o pastoreio tem a ver com administrar processos na vida, né, de uma pessoa. Então, e eu ter um relacionamento pastoral com alguém não necessariamente significa que essa pessoa é discipulada, né? Eu creio que todo aquele que é discipulado, ele é pastoreado, porque na relação discipulado há uma conexão de vida profunda. Mas nem sempre aquele que procura o pastoreio quer ser discipulado, porque às vezes ele quer mais que haja uma resposta para a situação de crise dele do que uma direção de como ele crescer naquela situação, né? De como ele romper com aquela situação. Então, quando a relação é discipulado, eu escolho. Quando é relação de pastoreio, eu sou escolhido. Então, são duas vias diferentes, né? Então, às vezes, ela me procura porque quer ser discipulada, mas, na verdade, o que ela quer mesmo é mais um pastoreamento, né? E não tanto o processo do discipulado, porque o discipulado é um processo mais doloroso, de exposição, né? de tratamento, de crescimento mútuo, né? Então, não sei se respondi, cara. Na verdade, assim, a nossa prática assim, lá é bem relacional, grupos pequenos. Essas questões metodológicas, elas não fogem muito, né? Elas são bem parecidas, né? Tem a questão, né, de grupo, de 1 a 1, mas a gente sempre valoriza que
essas relações sejam extremamente fraternas, extremamente fundamentadas nesse amor fraterno. E tenho essa distinção, né, de discipulado e de pastoreio, que se entrelaçam, se confundem, às vezes parece a mesma coisa, mas talvez não seja, né? Não sei se... ela vai explicar melhor agora. Então, deixa eu falar algo. No início desse ano, nós tivemos, juntamente com o apóstolo Eduardo, aqui numa reunião com o presbitério, e ele justamente falou sobre isso, sobre essa questão do pastoreio e do discipulado, né? E eu acredito que nem todos querem ser discipulados. E nós, como discipuladores, nós precisamos entender quem quer ser pastoreado e respeitar isso. A gente não tem que... Porque eu acredito que o discipulado tem muito a ver... Anderson fala aqui sobre essa relação pactual, essa relação de aliança. E quando aqui na escola também a gente fala sobre aliança, a gente fala sobre o corte da aliança. Toda aliança tem corte com derramamento de sangue. Então, eu acredito que esse relacionamento de discipulado vai ter corte. E vai ter corte no ego, vai ter corte na vontade, vai ter corte naquilo que o outro quer fazer. E você dá uma orientação na Bíblia, porque eu também acredito que nós, como discipuladores, a gente não tem que dizer para ninguém, faça isso ou faça aquilo. Eu acredito que Deus disse para a gente, né, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe. Então, acho que a gente, diante da Bíblia, a gente tem que mostrar o que a Bíblia diz e dizer para a pessoa, escolhe. E eu acredito que, às vezes, nós erramos muito, nós, como discipuladores, porque a gente, às vezes, quer discipular alguém que quer ser pastoreado e a gente faz um corte nessa pessoa e essa pessoa fica hemorrágica, porque ela não tem condições de se sarar, porque ela não consegue entrar nesse nível mais profundo de discipulado. E eu já errei nisso, porque eu acreditava que toda a membresia de uma igreja seria discipulada. E não, tem pessoas que querem ser pastoreadas e ela atingiu aquele nível e nós temos que respeitar esse nível e amém, e caminhar. E essa pessoa é filha de Deus, ela vai reinar com Cristo, glória a Deus. Agora, existe um nível mais profundo, que é esse nível de discipulado, que seria bom que nós conseguíssemos entrar, né? Mas é isso, o Anderson falou dessa relação fraternal, né? Nós não temos condições hoje de viver como Jesus vivia no passado, 24 horas com seus discípulos. Quer falar, Valmer? Vai, fala. Nós não temos condições, e eu acho que o que vai estabelecer esse relacionamento é essa questão fraternal, de eu reconhecer no outro essa abertura, essa possibilidade de ir, de falar, de conversar, e não exigir também, por parte do discipulador, que ele esteja comigo 24 horas por dia, porque essa condição não existe. Então, é isso. Vamos lá, quem mais? Opa, tá ali, 38 perguntas ali. Primeiro a minha mãe, que ela é mais bonita. Bom dia. Um segmento da pergunta do pastor Renan. O Anderson falou que o pastoreio chega até você, mas o discipulado você procura, não é isso? E como identificar na multidão o discípulo? Jesus orou e escolheu, né? Então, Paulo foi um pouquinho mais prático, né? Ele diz, procura entre os homens pessoas idôneas, multiplicadoras. Então, homens que sejam capazes de pegar tudo o que você vai ensinar e ensinar para outros. Tipo o corrente do bem, entendeu? Escolha pessoas capazes e dispostas a pegar tudo o que você sabe e passar para outros, né? Então, um dos homens que me mentoreiam, que me pastoreiam, me fez uma pergunta, estava conversando com o apóstolo, e ele falou assim, se você morrer hoje, quem continua? Me deixou em crise, né? Me deixou em crise, porque a lista era muito pequena, não passava de 5, né? E ele falou, você ensina a muitos, mas se reproduz em poucos. Então, o que eu preciso? Preciso escolher homens idôneos que vão ensinar a outros. Então, essa é a estratégia do discipulado, é você pensar, preparar pessoas
que vão multiplicando isso da melhor maneira possível, né? Então, Jesus orou uma madrugada, quando levantou, você, né? Aí você fica, qual o critério? Aí Paulo foi um pouco mais, ajudou a gente, né? Então, eu tenho essa filosofia, depois dessa exortação que eu recebi, né, de um amigo, tenho pensado nisso. Não sei se ajuda. Me parece que sempre nós geramos a expectativa do resultado desse investimento, né, desse tempo. De novo, né, a gente volta para aquela questão. Nós nos tornamos assim muito funcionais, né? Tipo, vou gastar meu tempo com essa pessoa, mas será que ela de fato vai me responder a contento? Eu parto do seguinte princípio: nessa relação discípulo-discipulador, não existe ninguém pronto. Ninguém pronto. Então, é claro que se espera uma maturidade mais referencial daquele que opera o discipulado, sobre aquele que é o seu discípulo. Mas nunca que esse discipulador, vamos dizer assim, seja uma pessoa top, plena, completa, irreparável. Eu sempre trouxe uma figura diante de mim dentro desse ambiente que se chama discipulado. São duas pessoas e no meio dela uma chama, entre elas uma chama acesa. E quando eu estou diante de uma pessoa onde entre mim e ela tem uma chama acesa, eu vejo luzes e sombras nela. Eu na ação de discipulador, mas ela também está vendo sombra e luzes em mim. A questão, claro, é quem é que está ensinando quem. Mas eu diria que, em primeiro movimento, você que está gerando o discipulado, você transfere, né? Mas quem diz que quando, por exemplo, eu me assento aqui para receber, ainda que eu seja o sênior desta casa, quando eu me assento ali, eu me coloco numa... Aliás, todos nós somos discípulos. Então, todos nós nos colocamos, eu me coloco ali como aprendiz, como sendo o primeiro que quer receber e captar, e nunca com aquela ideia de que eu já sei, e se eu já sei, passa para a próxima. Não, eu quero aprender, refletir, reavaliar coisas que estão sendo ditas, eu preciso mudar, então, a minha ênfase sobre determinadas abordagens. Enfim, é claro que nessa busca de identificar quem é essa pessoa, a gente vai vendo as qualidades, né? Porque a gente examina, a gente avalia, a gente vê os potenciais e a gente vê também as fraquezas. Mas para que serviria discipulado, então, se a gente só conseguisse perceber potenciais nas pessoas, né? Essas fraquezas, elas vão nos aperfeiçoar, vão nos aperfeiçoar. Quem disse que Jesus não foi aperfeiçoado no seu processo? Ele foi. Ele aprendeu a obediência. Ele aprendeu com a inconstância do homem. Ele aprendeu a perseverar, independente de não ter ao seu redor pessoas que lhe aprovavam. Então, o processo desse ambiente, essa escolha, eu diria que é algo que envolve o nosso olhar, o nosso projetar. Eu vejo pessoas, eu vejo projeções ministeriais e funcionais dela, e isso é claro que me mobiliza, né? Mas eu entendo que ali, Jesus, quando escolhe os 12, era o começo, ele estava ensinando como fazer, né? E nesse fazer ele escolheu Judas. Ele não escolheu Judas para traí-lo. Ele escolheu Judas para ser discípulo, como Pedro, como qualquer outro. Judas escolheu trair Jesus. Não foi Jesus que traiu Judas. Foi Judas que traiu a Jesus. Mas a escolha foi sempre visando transferir o melhor sobre essa pessoa. Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa antes, rapidinho. Pastor, eu acredito que o discipulado é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que nós ensinamos, nós também aprendemos, somos forjados, né? Eu aprendo muito com meus discípulos,
muitas coisas que às vezes eu acho que eu sei, quando eu vou lidar com eles no dia a dia, a gente percebe que a gente tem que aprender muito mais. Mas eu também acredito que nós precisamos ter constância no discipulado. Neís falou uma coisa muito importante: hoje nós não temos condições de viver como Jesus vivia, de trazer os seus discípulos para morar junto com eles, né? Mas hoje nós podemos ter uma prática, manter o foco e ter discipulado de maneira constante. Porque a gente acha que discipulado é aquela coisa assim: eu vou encontrar com a pessoa uma vez ao mês. Eu tenho minhas dúvidas a respeito dessa prática. Eu acho que discipulado você tem que manter uma constância de encontro para que você possa avaliar aquela pessoa, você possa ajudá-la no processo de crescimento. A pessoa precisa ter desafios, metas pessoais, metas em relação ao seu relacionamento com Deus, a cuidar de outras pessoas. E também algo que pode nos ajudar é utilizar essas duas vias de oração e de escolher pessoas que queiram transmitir para outros, né? Uma prática que a minha esposa ela tem, eu acho muito interessante: ela não discipula qualquer pessoa, e não porque ela não queira, mas profeta é uma coisa engraçada, né? Porque o profeta, antes de fazer qualquer coisa, ela vai orar. O profeta ora. E a Aline, ela tem essa prática, ela ora, porque ela falou: Valmer, nem todo mundo que quer estar conosco vai romper conosco. E às vezes as pessoas querem estar conosco e a gente acha assim: não, porque está comigo, eu tenho uma graça sobre mim, eu tenho uma unção sobre mim, e ela vai romper. Muitas pessoas que vieram ser discipuladas por mim quase que naufragaram espiritualmente, porque elas não estavam preparadas para aquilo que eu estou carregando. Então eu acredito que quando vamos discipular alguém, como até o Anderson disse, a gente precisa orar para verificar se aquela pessoa deve estar conosco naquele tempo. Talvez ela não deva estar naquele momento, mas futuramente ela pode estar. Ok? Então, e outra coisa é: você quer multiplicar aquilo que eu tenho com outras pessoas? Se você está disposta a isso, se é um direcionamento do Senhor que estejamos juntos, vamos caminhar, vamos construir. Não quer dizer que você vai multiplicar esse legado nesse momento, vamos nos preparar para isso, mas nós temos que caminhar debaixo da vontade de Deus para nossas vidas. Vou falar um pouco da minha geração, tirar uma dúvida do meu momento agora que eu estou vivendo. Eu vou perguntar para o Anderson, aproveitar que ele não está aqui todo dia, né? E o apóstolo Valmer pode completar. Anderson, eu faço parte de uma geração hoje onde está tudo muito corrido, né? A gente aprende as coisas muito rápido, as fases acontecem tudo muito, muito rápido. E eu percebo que hoje, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, muitos jovens se levantam extremamente famintos por Deus, querendo um avivamento, querendo transformação da sua cidade, da sua nação, de tudo que Deus está fazendo através do Brasil, dos líderes, enfim. Os jovens querem fazer parte disso. E a minha pergunta é: como fazer para discipular eles durante esse processo de eu quero pregar o evangelho, eu quero curar pessoas, eu quero salvar vidas? Como fazer com que aquilo que eles estão fazendo não atrapalhe aquilo que eles estão se tornando em Deus? Essa é a minha pergunta. Eu acho que a sua leitura já responde sua própria pergunta, né, cara? Porque a gente vive eu chamo de síndrome da negação de Pedro, né? Então, muitas vezes eu já preguei isso algumas vezes, de que Pedro negou Jesus, né? Mas, na verdade, se você for, né, uma vez eu preguei para os jovens assim, que se você olhar Jesus de longe, você vai negá-lo, né? Não sei se você já pregou isso também, né? Aí eu fui ler a Bíblia, né? Às vezes é bom ler a Bíblia. E aí eu fui ver que, na verdade, Pedro nunca teve medo. Um homem que tem medo não puxa uma espada sozinho, encara soldados, né? Se ele não tinha medo, o que ele tinha?
ele tinha arrogância. Quando Jesus perguntou quem ele era, ele teve uma revelação. Mas o fato de você ter uma revelação, uma vocação, não quer dizer que você está pronto para ela. E aí, no mesmo capítulo, na mesma situação, Jesus fala, então, eu vou te explicar o processo do que você viu. Eu vou para Jerusalém, vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia. Ele fala, jamais vou deixar que aconteça com você. A mesma pedra que era um Pietros sobre a Petra, uma pequena pedra sobre a grande rocha, agora se tornou uma pedra no caminho de Jesus. Por quê? Porque ele já não estava falando mais segundo Deus, mas estava falando segundo a paixão do seu coração. Então eu vejo uma geração que vive esse conflito de uma percepção espiritual, mas também de muita paixão. E às vezes você pode ser traído pela sua própria paixão na interpretação da revelação que você tem, né? E aí ele fala, não vou deixar que isso aconteça com você, e ele repreende Satanás, porque aquela fala não era de Deus. E ele vai ser exposto no seu processo de negação, que não estou negando o meu amor a Jesus, eu estou negando o processo proposto por Jesus. Então tem revelação, tem paixão, mas não tem submissão ao processo. Então isso pode ser fatal para uma geração, né? Se sentir pronta. E aí o que eu acho sensacional, que nós falamos, né, ontem à noite, se eu não me engano, ou ontem de manhã, né, que Pedro aceitou o processo da exposição pessoal durante o processo, para não precisar ser exposto publicamente durante o seu ministério. Estão entendendo? Então eu prefiro ser exposto no meu caminho pessoal e secreto com Jesus, do que depois ser exposto publicamente, por não ter passado pelo que eu tinha que passar para poder ser o que eu tinha que ser. Então, tanto Pedro quanto Judas foram expostos, mas cada um lhe tratou a sua exposição de uma forma diferente. Ser exposto no processo do discipulado não significa ser excluído. Então, tem muita gente que trata a exposição como, fui exposto, me sinto excluído, mas esse é um sentimento seu. Não quer dizer que essa é a intenção do seu processo de exposição. Então, você vai perceber que eu vejo que essa geração ela está negando. É a geração da autonegação, né? Que nega a Deus, que nega a importância da família, do próximo, do outro, da igreja, da congregação, da política, nega a sua própria sexualidade. A negação, é o tempo todo vivendo a negação. E a gente acaba, de alguma maneira, vivendo um tipo de negação do processo, né? Pelo sentimento de se sentir pronto pelos recursos que temos. Isso não desqualifica uma geração, porque Moisés também se sentiu pronto porque tinha uma faculdade e porque tinha uma idade e porque se achava homem. Foi tentar cumprir sua vocação, em vez de libertar, matou gente. Conhece alguém que se sentiu pronto porque tinha teologia, porque tinha uma maioridade e foi tentar libertar a gente e matou, dividiu, trouxe confusão? Estão entendendo? Aí o que foi definitivo da vida de Moisés? Ele teve um chamado com Jesus e passou por um processo, né, de 10 pragas. Você vai ter que passar por todo esse processo para poder ver aquilo que você sonha, uma libertação do seu povo acontecendo. Mesma coisa Paulo. Paulo foi ensinado aos pés do maior rabino, tinha ali teologia, era todo certinho, e fala, amo tanto Jesus que eu vou matar crente. Amo tanto Deus, na verdade, né? Amo tanto Deus que eu vou fazer algo pelo zelo que eu tenho de Deus e eu vou matar esse povo miserável. E ele achava que Deus ficava feliz, né? E aí ele teve que ter uma experiência. Então nós muitas vezes, no sentir-se pronto, acabamos confundindo a aceleração dos tempos com a precipitação dos passos, entendeu? O fato dos dias estarem sendo abreviados não quer dizer que isso nos legaliza a sermos precipitados. Então, o que eu falo para essa geração é, senta aí, velho. Né? Vamos ouvir os mais experientes, vamos caminhar, vamos morar num lugar chamado Nazaré, né?
De Nazaré pode vir alguma coisa boa, né? Um lugar de se tornar. Todos os homens que foram relevantes na história viveram um lugar que eu chamo de o lugar de se tornar. João ficou 18 anos no deserto, Paulo ficou 14. Um lugar em que você se torna, né? Depois Paulo foi para Tarso, mas ele não escreve uma carta para Tarso, porque talvez ali não foi um lugar que ele operou como apóstolo, mas foi o lugar que formou ele como apóstolo, né? Então você vai entendendo etapas da vida, processos. Não quer dizer que eu não vou fazer nada, porque a maturidade vem pela prática das obras, mas é uma prática supervisionada. Você vê que Jesus enviou os discípulos a várias intervenções e viagens e práticos, mas eles voltavam, prestavam relatório. Então é o processo de formação que é o discipulado. Então é muito complicado você querer discipular culturas sem ter passado pelo processo do discipulado. Então a gente pode falar de coisas que não tem estrutura para sustentar na vida prática. E isso pode nos condenar e cair sobre a nossa própria cabeça, né? Não sei se... Eu sou eu venho do meio pentecostal, né? E lá no meio dos mantos, a gente ouvia muito dizer assim: Deus tem pressa na tua vida. Hã? Deus tem pressa na tua vida. Hoje eu não acredito dessa maneira. Eu acredito que Deus ele tem urgência, mas pressa não, porque pressa sempre vai exigir que as pessoas queimem etapas. E hoje as pessoas, o que elas não querem passar é por etapas, por processos. O tempo de preparação sempre será maior do que o tempo de manifestação. Porque se você tiver uma boa preparação, obviamente você vai se manifestar de uma maneira muito mais eficaz, né? E o que a gente tem percebido hoje, por causa da internet, né, por causa da modernidade, pós-modernidade, que a gente entendeu o que é queda, a gente tem entendido hoje que as pessoas querem tudo assim, ó, o culto não pode demorar, o momento de adoração tem que ser, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, tudo tem que ter algum tipo de movimento. E a gente precisa aprender que Deus tem um tempo e tem um modo. Tempo e modo são imprescindíveis para que você seja alguém realmente eficaz naquilo que faz. Eu tive um grande desafio lá na nossa congregação, que nós tínhamos uma geração, apareceu um pessoal lá na igreja, que era o pessoal chamado Deixa Queimar. Vocês já ouviram isso aqui, né? A gente tem que queimar, a gente tem que queimar. Irmão, era tanto fogo estranho que eu fiquei doido. E aí o pessoal do Deixa Queimar. E aí teve um pessoal que infelizmente a gente perdeu, porque eles queimaram demais, que viraram, né, pó. E era muita quebra de princípio, e eu sou muito enjoado com esses negócios, sabe? Eu acho que você tem que queimar, mas você tem que ter princípios, você tem que fazer as coisas da maneira correta, sabe? Você tem que prestar contas da sua vida. Gente que é independente e está queimando, eu fico com dúvida no tipo de fogo que está dentro do seu coração. E aí eu sentei para conversar com todo mundo, mas teve um menino que o Senhor falou comigo, discipula. E eu peguei ele para discipular, e ele foi um desafio muito grande, porque ele estava queimando, e ele tinha um fogo legítimo, mas ele não tinha princípios. E eu peguei, e ele é um menino que tem um chamado para evangelista, e pensa no cara, o cara é fogo, o cara quando conversa comigo, ele me discipula mais do que eu a ele. E às vezes eu saio do discipulado chorando, porque ele tem uma paixão por Jesus que é legítima, é poderosa. E eu falei para ele, cara, eu não sei o que eu vou ensinar para o evangelista. E a primeira coisa que Deus falou comigo, Deus disse assim, pergunte para ele, se na manifestação que ele quer ter, se ele tem condições de perpetuar o fogo que está dentro do coração dele. E a primeira coisa que eu ensinei para ele foi que ele precisava formar discípulos. Não era porque ele era um evangelista que ele não tinha que construir pessoas para dar suporte àquilo que ele estava fazendo. E foi uma viagem, assim, a gente está há 1 ano e pouquinho, né, nesse processo de discipulado. Foi uma viagem muito maravilhosa, porque transformou o meu coração, tem transformado o coração dele. E
eu acredito que se nós orarmos, pedirmos graça ao Senhor, Deus vai nos dar todos os caminhos para alcançar o coração do discípulo e construir a base. Você tem condições de construir em outras pessoas para que elas sejam a base da sua manifestação? Foi aquilo que o Anderson falou, os ensinamentos que ele trouxe para nós aqui são poderosos. Mas se hoje o Senhor o chama, porque estava com muita saudade dele, e quem vai dar continuidade a isso? Quem vai dar continuidade? Então você pode ter um chamado maravilhoso, tem pessoas aqui em Terra Fértil que eu conheço que tem um chamado poderoso, maravilhoso, mas vamos lá, se você morre agora, quem dá continuidade? Quantos discípulos você está fazendo? Eu acho que é isso que a gente precisa passar. Eu não estou lhe impedindo, né? Como eu falava para ele, ele falava assim, não, mas eu tenho paixão por almas. Eu falei, beleza, calma, eu não quero lhe impedir. No entanto que eu liberava ele para fazer algumas coisas, mas eu sempre trazia ele de volta dizendo, tá bom, o que você está construindo vai dar continuidade? Ou é apenas uma construção momentânea? Porque a gente tem muito, a gente acha que fazer muito é construir, e nem sempre. Nem sempre. Se essa conferência ela não tivesse o intuito de dar uma continuidade, se fosse apenas um momento para a gente ficar chorando e levantando as mãozinhas, eu acho que não tem sentido algum fazer. Mas se é algo que nós vamos dar continuidade a partir daquilo que recebemos, estamos construindo. Se existem pessoas que vão dar suporte para dar continuidade, estamos construindo. Fazer uma conferência sem dar continuidade não tem sentido nos dias de hoje. Amém. Eu tenho já de muitos anos uma citação de Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 14, que eu creio que se conecta ao que você colocou, Júnior. Diz assim, não mudes, não alteres os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Não mudes os marcos. Marcos são referências, pontos referenciais. Eu, quando estudei física, tantas coisas que eu aprendi uma expressão dizendo assim, que tudo na natureza parte de um referencial. Você não pode dizer que alguma coisa existe sem que isso tenha um referencial para essa existência. Então, um referencial é algo que se coloca para aquilo que vem posterior, para o que vem a seguir. Uma geração, uma nova geração, é a geração, vamos dizer assim, que está chegando, ou que chegou. Mas ela não chegou ali porque chegou, ela chegou baseada numa referência. A referência é de gerações passadas. Essa palavra aqui diz que quando a gente remove marcos, a gente perde referência. E a gente vai operar em territórios que não são nossos. E se a gente opera em territórios que não são nossos, ainda que estejamos fazendo alguma coisa boa, estamos operando na ilegalidade. E Deus trabalha com princípios de legalidade e legitimidade. E nós, né, essa geração, as gerações cada vez mais, elas vão se deteriorando, na verdade, a gente não tem nenhuma dúvida de entender isso. E existem aqueles ambientes de isolacionismo geracional, onde a minha geração está certa, a outra geração está toda errada. A geração minha, mais madura, está certa, a outra geração dos mais novos tem um monte de equívoco, um monte de erro. Então a gente fica, às vezes, de cima, falando o contrário a uma geração que está, vamos dizer assim, nascendo, cheio de ideais, cheias de perspectivas. Porém, nós precisamos transferir a essa geração, ou seja, a geração daqueles que são mais maduros, e eu não estou falando de maturidade biológica, ainda que ela seja importantíssima, vivências, experiências, elas carregam isso.
Entre os judeus, há um respeito fortíssimo para aquele que caminha no meio de Israel e tem os seus cabelos brancos. As pessoas têm que parar de conversar quando o ancião passa. Por quê? Porque até a passagem de um ancião transmite sabedoria, segundo o entendimento deles. Ou seja, é uma geração que reverencia a geração que trouxe essa nova geração. E às vezes no tentar fazer, de avançar, de romper, de gerar, a pessoa vai fazendo, mas sem o referencial, sem o suporte, sem a sustentação, sem o id, sem o envio. Ah, mas Deus já me enviou. Não, Deus opera na terra através dos homens. Por isso que ele estabeleceu a igreja. A igreja é a voz de Deus na terra. Então, se uma geração só quer dar ouvidos àquilo que ela deseja e não se conecta ao ambiente onde, de fato, nasce, é o ambiente gestador de todas as coisas, que é a igreja, é uma geração fadada ao fracasso. É uma geração que não vai deixar legado. É uma geração que vai morrer e vai comprometer as gerações seguintes. Por quê? Porque houve uma interrupção de graça transferida. Então, não apenas a geração mais madura transfere graça, mas a geração mais nova busca graça. E quando essas duas realidades se encontram, se gera uma manifestação poderosa e legítima sobre a terra. Bom dia. Vamos lá. Meu nome é Paulo. Eu quero comentar a última... Pastor Paulo, obrigado. Eu quero comentar a resposta da Neise e, em cima disso, fazer minha pergunta. Onde ela fala que, para ela, foi libertador, em que, na sociedade em que nós estamos, é impossível discipular uma pessoa, ter as nossas 24 horas ao lado dessa pessoa e discipular. Eu também, quando ouvi isso, foi libertador, porque eu ficava me condenando, achando que eu deveria estar com essa pessoa todo o tempo, 24 horas, 7 dias por semana, enfim. Mas também eu acredito que essa carência é devido à sociedade de hoje necessitar de uma resposta para executar algo. É quando eu clico no meu celular e eu quero que ele responda rápido, é na TV, que a TV a cabo ela trava, ou até mesmo sentado em nossas congregações, não esperando o desenrolar da mensagem, mas querendo saber o que aquela lição vai trazer para mim, eu quero a resposta rápida. E nesse âmbito de discipulado, de discípulo e discipulador, nós somos levados a gerar respostas. E parece que quando eu não gero uma resposta para aquele meu discípulo, eu estou sendo imaturo e eu não sou o discipulador hábil para aquele momento. E a minha pergunta é, o discipulador, ele pode escolher o caminho, ele pode dizer o que deve ser feito ou não? Essa é uma pergunta. Discipulador ou discípulo? Desculpa, o discipulador, ele pode escolher para o seu discípulo, sim ou não, o caminho, apontar, falar o que ele deve executar. E se ele pode, qual é o outro caminho além da oração? Eu vou pedir à banca, porque tem muitas mãozinhas se levantando, que procurem ser sucintos o máximo possível nas respostas. Negada, muita mãozinha levantando. Essa resposta, e depois dessa resposta a gente vai para o intervalo. Eu acredito que a gente não deve, de maneira alguma, dizer o que a pessoa precisa fazer. O que a gente precisa é direcioná-la para que ela ore. O que Deus tem falado ao seu coração. O que as Escrituras dizem sobre isso. O que você quer fazer. Posso também aconselhar a partir daquilo que já aconteceu na minha vida. Mas eu digo sempre para o discípulo, pergunte para Deus o que Ele quer que você faça. Você está entendendo? As pessoas elas querem respostas prontas, porque elas não querem ter o trabalho do relacionamento com Deus. Entendeu? Então, quando alguém vai conversar, o que o senhor acha sobre isso? E aí eu digo, o que Deus tem lhe falado sobre isso? Quando é algo que está muito claro nas Escrituras, o que as Escrituras dizem sobre isso? Tá, mas o que o senhor acha? Pergunte para Deus no próximo discipulado. Você me diz o que Deus lhe falou e eu vou lhe dizer o que eu acho.
vou lhe ajudar, vou cooperar com você para que você possa ter discernimento. Mas, primeiramente, você precisa buscar em Deus. Eu não sou resposta para a sua vida. Eu sou facilitador, cooperador do que Deus está fazendo em você. Mas é Ele que está fazendo. Entendeu? Só um minuto, Galber, a gente vai parar, porque tem um intervalo aí, tem um cafezinho. Gente, discipulado não é ser ama seca, não. Sabe o que é ama seca? Ama seca. Ama seca. Babá. Ama seca. Tem gente que acha que o discipulador é a sua babá, a sua home care. Tem gente que acha que discipulador é responsável pela sua vida. Eu não sou responsável pela vida de ninguém. Você não é responsável pela vida de ninguém. Cada um dará conta a Deus. Eu sou, se você quiser, um instrumento de Deus para lhe falar. Mas cabe a você acolher ou não aquilo que eu disser a você. Se você tem o seu coração conectado comigo, você vai me ouvir. Se você não tiver conectado o coração, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. A questão da resposta, você lembra daquela passagem que alguém chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, diz ao meu irmão para que ele reparta comigo, acho que é herança, alguma coisa assim. Jesus disse: eu não sou juiz entre vocês. Em outras palavras, a Bíblia, na linguagem de outros, dá um jeito de vocês, resolva esse problema entre vocês. Discipulado não é produzir respostas, não necessariamente a todas as questões que são trazidas. Discipulado é levar a mim, a você, até Cristo, para que amadurecidos nele, a gente tenha respostas. É nele, é nele, é nele, por ele, para ele, é nele, é nele. O seu discipulador, ele não é a última Coca-Cola do deserto. O seu discipulador não é Deus na sua vida. O seu discipulador não decide se você vai casar ou não vai casar. Seu discipulador não decide se você deve aceitar aquele emprego ou não. Seu discipulador não é feiticeiro. Isso, discipulado não é macumba, gente. As pessoas faz lá um negócio e diz: qual é a resposta? Vai se ocupar em Deus. Vai orar. Acorda de madrugada. Vai ler a palavra. Desliga o Netflix. Vou parar. Vamos tomar café, gente. Esta noite nós estaremos fazendo imposição de mãos e orando e enviando a todos os semeadores. Então, hoje à noite, você semeador, não falte, porque você vai operar durante essas 7 semanas, debaixo dessa graça, dessa unção que vai ser liberada também nessa noite sobre a sua vida, para essa mobilização terra fértil em sua casa. Queridos, eu queria falar rapidamente a respeito da cultura da ama seca. Amém? Ou como a gente contextualizou, né, a cultura da babá. Queridos, nós temos um entendimento equivocado do ofício pastoral, que é o entendimento de que o pastor ele tem que cuidar das ovelhinhas. Nós não temos ovelhas. Aqui é uma casa de filhos. Uma vez eu arranjei um problema na igreja, porque eu falei que na igreja não se tinha ovelhas, e a irmã queria ser ovelha de qualquer maneira. E eu falei: irmã, você não é ovelha, você foi chamada para ser filha de Deus, né? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Amém? Você não é florzinha de Jesus, você não é ovelha, você foi chamada para ser filha. Você pode por um tempo se comportar como ovelha, mas você não foi chamado para ser, ok? E a gente tem um entendimento equivocado de que o pastor ele foi chamado para cuidar de nós. Não. O chamado do pastor é nos ensinar
a cuidar de pessoas. Ok? Amém? Porque eu entendo o seguinte, amados, se nós temos um filho, se um filho nos dado, e esse filho não se desenvolve, ele está com problemas. E muitas pessoas, elas não se desenvolvem na igreja, por quê? Porque elas têm o entendimento que elas precisam ser cuidadas constantemente. Amém? E cuidados daquela coisa, de ser carregado no colo. Não, nós vamos ser ajudados, vamos ser carregados no colo por algum tempo, mas, amados, vamos caminhar rapidamente para a maturidade, desejando cuidar de outras pessoas, desejando amar outras pessoas, desejando nos doar por essas pessoas. Amém? Porque foi isso que Jesus fez. Ele se entregou, Ele se doou por nós, quando ainda nem merecíamos. Então, nós precisamos fazer isso. Amém? Vamos nos entregar. E uma outra coisa que eu queria falar, que agora eu esqueci o que é, mas Deus vai me dar graça, eu vou lembrar, em nome de Jesus. Lembrei. Queridos, quando o apóstolo Renan falou, e eu concordo plenamente com ele, com essa questão de que discipulador não tem que te dar respostas e tal, mas não vamos partir, por favor, para um outro extremo, de a gente não dar satisfação de nada. Eu vou trazer uma prática que eu tenho com ele, e aí eu acho que pode servir de base para você. Eu oro, juntamente com a minha esposa, nós oramos sobre as coisas da nossa vida, sobre aquilo que vamos fazer. E aí, um dia, eu mando um WhatsApp para ele, ou eu venho aqui em Terra Fértil, vou lá na casa dele, da apóstola, e eu falo, olha, pai, Deus tem falado isso comigo, Deus tem falado aquilo com a Aline, Deus tem, colocado desejo no nosso coração. O que o Senhor acha? Eu não estou duvidando do que Deus tem falado comigo, mas eu entendo que se Deus o colocou nas nossas vidas, é para que traga mais discernimento de como fazer e de quando fazer. Ok? Então, queridos, em nome de Jesus, não vamos fazer de um amuleto o nosso discipulador, né? De um guru espiritual. Vamos orar, pedir discernimento a Deus, mas aquilo que Deus falar ao seu coração, converse com o seu discipulador, compartilhe. Por quê? Porque às vezes Deus fala para a gente coisas maravilhosas, só que a gente tem uma visão muito imediatista. Isso vai acontecer agora. E o discipulador diz para você, pelo que você está me falando, o Espírito está me dizendo, isso não é para agora. Aí você vai ficar frustradinho, vai ficar tristinho, mas faz parte do discipulado. Amém? Você vai ficar tristinho, você ficar infeliz com o seu discipulador, faz parte, porque ele não foi chamado para dizer aquilo que você quer. Ele tem uma responsabilidade com Deus de falar aquilo que o Espírito está ministrando ao coração dele ao seu respeito. Amém? E eu entendo também uma coisa para finalizar, porque eu falo muito. Deus tem dado graça aos nossos discipuladores para cuidar de nós. Deus tem dado graça. Amém? Se Deus me orientou a estar com ele, a estar com a apóstola, eu entendo que eles têm toda a capacitação do céu para me orientar, para nos ajustar, para falar, Valmer, isso aqui está errado. Amém? Você pode falar, seu apóstolo Renan é perfeito, a apóstola Nelma é perfeita? Claro que não, gente. Quem é? Estamos caminhando. Mas precisamos entender que as imperfeições deles podem ser ajustadas através da minha vida também. Uma vez me perguntaram, Valmer, você deveria estar caminhando junto com os apóstolos? Eu falei, claro, mas eles não fazem isso, não fazem aquilo. Eu falei, claro, se eles fizerem tudo, para que eu sirvo na vida deles? Amém, gente? Então a gente acha assim, fulano não faz o que eu faço. Eu sou suporte, eu sou ajuda para a vida do meu discipulador também. Que o meu coração seja um coração de servo, para ajudar, para servir, em nome de Jesus. Amém. Pergunta. Então, eu tenho uma pergunta. Com relação à vocação, ontem o Anderson falou sobre ter uma palavra, a descendência como semente e vocação. E ele citou, eu gosto muito desse texto, Deus já falou algumas coisas comigo a respeito desse texto, da parábola dos talentos. Para um ele deu 5, outro 2 e outro 1. E uma das abordagens que Deus falou comigo sobre esse texto é a importância dos 5 ministérios para a formação, para o desenvolvimento do talento das pessoas na igreja.
E a um ele deu 5. E aí Deus falou uma vez comigo que os 5 ministérios, dentro do desenvolvimento da Igreja de Cristo, prepara não só para a plataforma, não só para o funcionamento da igreja, só para um funcionamento funcional da igreja, mas para o mundo. E aí, eu creio que essas são as 3 ferramentas dessa parábola. A primeira é os 5 ministérios. A segunda é ele dá 2 talentos. E aí Deus falou comigo sobre a importância do 1 a 1, do discipulado, desse ambiente de aconselhamento, de pastoreamento, esse ambiente de ser mais íntimo, de discernir as vozes. Então, a primeira abordagem, os 5 ministérios, a segunda abordagem, discipulado, e aí tem a aplicação do que é ruim, do viver isolado, daquela galera que vive sem igreja, ou seja, que pega e enterra, e se enterra, e acha que por se enterrar vai ser suficiente naquele dia de ter somente para você a sua salvação. E aí a minha pergunta é, como preparar? Quando a gente convive no meio do corpo, a gente percebe que muitos na igreja, eles se sentem, despreparados, desmotivados, não sabem aonde vão chegar e sempre esperam o pastorado, sempre esperam, anseiam na igreja, o ser um pastor, ou ser um apóstolo dentro da igreja. E às vezes, Deus não nos chamou para esse lugar. Deus nos chamou para ser um apóstolo no mundo. E o exemplo que eu quero dar clássico disso é nosso irmão Deltan Delaiol, o nosso juiz, Bretas, que são pessoas, na minha visão, são apóstolos que Deus plantou naquela região e tem exercido ali governo, tem tocado as nações, e por isso que eu estou fazendo. Como dentro desse processo de igreja, de vocação, de discipulado, como despertar as pessoas para o propósito dela. A gente percebe muitas pessoas, tipo assim, eu estou aqui, eu não sei, adolescente, jovem, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu não sei por que Deus me colocou aqui. Como despertar nelas, como no processo de discipulado, ajudar as pessoas a descobrirem o propósito da sua existência, para que em cima disso ela possa se preparar para a vocação que Deus chamou ela para fazer. Entenderam a pergunta? Eu acredito que você pode estimular dentro da vocação, e isso foi falado ontem, de levantar um altar aonde você estiver. Eu acho que as pessoas precisam aprender a ser luz e exercer seus ministérios fora do ambiente eclesiástico. E exercer aqui dentro é só consequência daquilo que você já é. Mas no discipulado, eu sempre trabalho com um gráfico mental, que é, quando eu começo a discipular alguém, eu começo a sanar as necessidades. Quais são as suas demandas? Familiar, suas demandas, quais são as suas crises. Eu vou trabalhando. Depois, o que Deus lhe chamou para fazer? E aí, quando eu pergunto o que Deus lhe chamou para fazer e a pessoa traz a resposta, eu digo, como você pode ser relevante dentro do que Deus lhe chamou, aonde você está? Seja na faculdade, no seu trabalho. Porque Deus não me chamou para ser apóstolo somente no ambiente de eclésia. Deus me chamou para ser apóstolo em qualquer lugar que eu estiver. Então, é você trazer essa mentalidade para fora. Ok? E desafiando a pessoa também a investir em conhecer o que ela foi chamada para fazer. Vamos investir? Vamos lá, tem um seminário aqui, tem uma pessoa, ouça essa pessoa. Olha, eu também preciso me capacitar para ajudar, para orientar aquela pessoa. Ainda que eu não saiba nada, eu preciso buscar. Esse exemplo que eu dei antes do evangelista foi muito interessante, que eu não sabia nada. E aí eu comecei a entrar em contato com amigos que são evangelistas e já têm, uma caminhada interessante. Perguntei para eles, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer aquilo? E eu fui dando esses toques. E o Espírito Santo também, ele é maravilhoso para nos orientar. O grande problema é que a gente quer discipular as pessoas a partir da nossa ótica. E não dependendo do Espírito, para que possamos incentivar, motivar aquela pessoa a partir daquilo que ele quer. Às vezes o que a gente vai motivar a pessoa não tem nada a ver com aquilo que o Espírito quer promover na vida dela naquele momento. Eu também quero falar. Cadê Claudinho? Eu gosto muito desse tema, Claudinho, porque eu acredito que a gente tem que desconstruir que ministério é plataforma. Nós precisamos ter uma consciência de ministério no nosso trabalho, lá fora. Anderson falou sobre isso aqui, o trabalho. A gente tem que tirar o trabalho desse termo secular. Parece que trabalho é algo secular. Trabalho é algo para colocar pão em cima da mesa. Se a gente pensa dessa forma, a gente está gerindo o nosso trabalho de forma secular. Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para
para sustentar a minha família, eu trabalho para pagar a faculdade dos meus filhos, eu trabalho... E a gente está colocando o trabalho em termos meramente seculares. E nós precisamos ser esse agente sacerdotal no nosso ambiente de trabalho. Então, isso é uma mudança de mente. A gente tem que desconstruir coisas e construir coisas novamente. É claro que, como o Anderson falou ontem, Deus deu para Adão todas as condições para que ele exercesse o trabalho no Éden. Então, não existia injustiça no Éden. Adão trabalhava feliz, porque hoje a gente, às vezes, não trabalha feliz porque a gente vê ambiente de injustiça no nosso trabalho. Mas é por isso que precisam se levantar empreendedores com senso de justiça. A gente precisa levantar médicos com senso de justiça. A gente precisa levantar professores com entendimento de justiça dentro do nosso local de trabalho. Então, e incentivar as pessoas a lerem. Incentivar as pessoas a buscarem... eu já falei aqui para várias pessoas sobre o livro Verdade Absoluta, da Nancy Pierce. Ela fala sobre o juiz ocupando o seu lugar no seu ambiente de trabalho e como você exercer justiça sendo juiz. Sem usar os termos do evangeliquez. Como você ser um professor sem usar os termos do evangeliquez, mas estabelecer senso de justiça no seu ambiente de trabalho. Então, eu acredito que é isso também. Essa questão da vocação precisa sair das quatro paredes. A restauração de todas as coisas, queridos, não vai acontecer apenas com a oração no púlpito. Não vai. A restauração de todas as coisas vai acontecer no lugar público. Exatamente. É dessa forma que a restauração de todas as coisas vai acontecer. Amém. 80% da resposta já foi dada na pergunta que eu vou fazer. Só que é o seguinte, a minha formação toda foi militar, desde colégio militar, escola de cadetes, né, uma série de coisas. Então, quando eu aceitei Jesus em 2008, eu entendia que todos tinham a mesma missão, então todos tinham que fazer igual a mim. Eu não entendia que um é cooperador do serviço do outro. Eu não tinha essa noção de igreja. Então, foi a primeira frustração que eu vi em pessoas que eu não tinha o entendimento de que a minha dependência é no Espírito Santo, eu tenho que olhar para Deus, para Jesus, mas eu olhava para pessoas, poxa, Ele é meu guia. Eu tinha esse entendimento errado. Então, eu comecei a me frustrar com pessoas, e daí eu saí a primeira vez da igreja, saí a segunda, e agora, recentemente, estava fora. Graças a Deus, ao Espírito Santo, a minha esposa e as minhas filhas, e ao pastor Cláudio, que um dia chegou para mim, como é que está lá? E eu falei, filho, faz quase 3 meses que eu estou afastado, e hoje eu estou lá em Urucânia com ele, Santa Cruz. Eu fico na seguinte pergunta, eu já fui discipulado por uma pessoa muito, muito amiga minha, mas, por exemplo, eu cometi o erro, e hoje eu sei que o erro foi meu, porque ele não é meu babá, de indo para o centro da cidade, junto com ele, para pedir demissão de um emprego, onde eu ganhava 5 mil por mês. E ele não chegou ao ponto, e depois eu me frustrei, depois de um período de quase 2 anos, de escassez mesmo, dos filhos quando tomar mamadeira de Nescau, mamadeira de café com água, entendeu? Eu falo assim, caramba, por que ele não chegou, me segurou na Presidente Vargas e falou, pastor, olha só, o Lincoln está aqui querendo pedir demissão, não pode, entendeu? Então, até que ponto, e outra coisa que eu ficava interessado, até que ponto você tem que ir na pessoa até aquela centésima ovelha? Até que ponto é aquele 1 quilo a mais de sal? Até que ponto é aquela milha a mais? Eu acho que essa questão é muito local, né? De diretrizes da casa com relação ao nível de interferência na relação de discipulado, né? Mas o que eu posso dizer com relação à última parte, até onde ir, João 3 fala que o Senhor amou os que estavam com ele até o fim. Aí, no fim, no grego, é fim mesmo. Assim. Eu estava tentando aqui entender bem a pergunta, né? Eu acho que, quando se trata de aconselhar alguém, é aquilo que a gente falou anteriormente. O que Deus tem falado ao seu coração? Deus tem falado que eu preciso fazer isso. Você está ciente das consequências? E eu preciso também ser responsável
no sentido de, se aquela pessoa está sobre a minha jurisdição para orientar, discipulá-la, eu preciso buscar e eu preciso falar para ela o seguinte: olha, Deus tem falado ao contrário do que você ouviu, mas faça o que você acha que tem que ser feito. Não confundir discipulado com amizade. Eu posso me tornar amigo dos meus discípulos, mas primeiramente eles são meus discípulos. Uma coisa que nunca pode ocorrer, e nenhum de vocês deve permitir, que processos de discipulado se transformem em processos de manipulação. Deus não criou o homem para dominar sobre o homem. Amém. Deus criou o homem para dominar sobre coisas, mas não sobre o homem. Qualquer um que esteja aqui e que perceba que o seu discipulador quer ser Deus na sua vida, quer ser determinação na sua vontade, pula fora disso. Sai desse discipulado. Segunda coisa. Vocês estavam falando aqui baixinho, né? A gente tem que saber fazer a separação do funcionamento entre discipulado e amizade. Eu vejo que algumas vezes, em ambientes de discipulado, eles se tornam ambientes muito invasivos, de muitos acessos. A construção de um processo de discipulado é um processo, é algo que vai acontecendo. Discipulado não é invasivo. Discipulado não é obrigar a pessoa, né, o discipulador obrigar a pessoa, ou a pessoa se ver obrigada a ter que falar da sua vida, de repente, de uma hora para outra. Expor todas as suas questões. É claro que no discipulado tem que haver transparência, tem que haver verdade, para que haja essa construção. Mas a gente tem que separar discipulado desses ambientes que às vezes fica um coleguismo tão profundo. Isso vai dar errado em algum momento. Os discípulos sempre olhavam para Jesus como seu mestre. Eles não olhavam para Jesus como seu amiguinho de confraria, o seu amiguinho de pizza ou de hambúrguer. Eles olhavam para Jesus como sendo a referencial de Deus para a vida deles. E eles então se permitiam ser tratados e construídos para levar essa medida. Se eu entendi a sua colocação, você tomou uma decisão, é isso? De deixar o emprego? Eu sei, mas lá no passado, né? Exatamente, eu entendi isso. E esse, então, que seria o seu discipulador, não interferiu em nada, ou você deu conhecimento a ele? Irmãos, eu conheço uma dezena de pastores que arruinaram a sua família, porque por conta de profetadas, abriram mão do seu trabalho, abriram mão até mesmo dos seus empregos públicos em prol do chamado. Mas fizeram isso, porque Deus não é Deus de confusão, fizeram isso trazendo comprometimento da sua própria estrutura familiar. Sua família passou por carências, sua família passou por situações apertadas, sua família sofreu. E eu vejo que a gente tem que ser muito cuidadoso. Nós estamos caminhando sobre um terreno, que fala sobre discipulado, é um terreno ainda em muito desconhecido, apesar de muito citado na Bíblia. Eu estava um pouco antes aqui falando, acho que foi com o pastor Paulo. Se existe um tema na Bíblia que parece para muitos do povo de Deus, ainda um tanto quanto oculto, é falar sobre escatologia. Não é? É um negócio assim, é um monstro, né? É um negócio difícil.
E muitas pessoas até se esquivam de tratar sobre esse tema porque acham que não vão lograr muito êxito. Eu faço uma comparação com as devidas proporções com o ambiente de discipulado. É um ambiente muito novo ainda. É uma compreensão que nós precisamos de aprofundamento. E se precisamos de aprofundamento, a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, com os exageros, não é? Com os modelos. As pessoas querem uma cartilha. Olha, leem a Bíblia, gente. Na Bíblia tem tudo. É muito mais fácil receber uma cartilha, faça isso, 3 passos, 10 passos para o discipulado. Entra em qualquer livraria, você vai ver uma tonelada de livros que falam sobre discipulado. Até nas livrarias, então, seculares, né? Já começa a se trabalhar sobre esse tema. Só que com outras expressões em inglês, elas se coach, né? Muitos no meio evangélico agora são... O que você é? Eu sou coach. Tem gente que não quer nem... Bom, não vou falar mais isso, não. Eu ia falar um negócio que não vou falar. Não vou falar. Então, fala da Bíblia, melhor. Só falar uma coisa, queridos. Não faça do seu discípulo seu amiguinho. Amém? Você tem uma dificuldade? Procure quem é de direito. Amém? Eu já vi muita gente destruir relacionamento de discipulado porque acha que o discípulo tem um problema, e aí você conta o seu problema, né? Que você ainda tem. Eu gosto de contar coisas que eu já venci, e não coisas que eu ainda estou vencendo. Eu estava até falando com o pastor Carlos, uma coisa interessante. Você não é hipócrita, porque você ainda não pratica. Hipócrita para mim, é alguém que não tem o mínimo desejo de praticar algo. Todos nós estamos em construção e nós precisamos procurar quem é de direito para compartilhar as nossas debilidades, pedir ajuda. Amém? Então, se você ainda tem alguma dificuldade, procure o seu líder, converse com ele sobre, ore, busque do Senhor também, amém? Existe graça que é bastante para nossas vidas, para nós rompermos, mas procure também ajuda, amém? Mas não faça o seu discípulo do seu confidente, tudo bem? Porque às vezes a gente começa a ter um problema do discípulo, achar que pode fazer coisas erradas, porque você também faz, amém? Se você faz coisas erradas, não era para você estar mais fazendo. Se entregue ao Espírito para você não fazer mais. Mas converse com o seu discipulador, porque ele é a pessoa que Deus lhe deu para que você rompa e você cresça. Boa noite. Bom dia, né? Para a mestra Neise, diante dessa situação toda que nós passamos no discipulado, como a gente pode superar a frustração? A frustração do seguinte pensamento: eu me decepcionei com o meu discipulador porque ele falou para alguém algo que ele não deveria falar. Ele falou algo que eu me pronunciei a ele porque eu confiei nele e eu vi que ele acabou terceirizando o assunto. Me frustrei com o meu discipulador. E da outra forma, né? O discipulador se frustrou com o discípulo, onde ele apostou toda a vida dele, o tempo dele. O discípulo um dia, de repente, fez um voto com ele e não houve aquele retorno, não houve realmente aquela recíproca, né? Então, assim, hoje eu vejo uma evasão por causa desses problemas, né? Que às vezes é um problema de caráter, um desvio, né, de caráter, às vezes é um problema pessoal. Mas como lidar com essa situação toda? Eu acredito que uma das demandas da evasão seria essa frustração, e a gente pode estar fechando ou diminuindo isso. Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que aprender sobre ética, né? Então, aquilo que alguém vem falar comigo, falou comigo e ponto final, e acabou. Então, isso, pelo amor de Deus, queridos, às vezes na igreja, no ambiente de igreja, existe muita fofoca, né? Um espírito maligno, e o seu melhor amigo tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, e, de repente, aquilo que está no seu coração, que você expôs, que você colocou diante daquela pessoa, está no meio da igreja. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter ética. Em segundo lugar, falar sobre relacionamento, discípulo e discipulador,
para mim, é falar sobre crise. Falar sobre relacionamento é falar sobre crise. E a gente vai ter que andar em perdão. Não tem, eu acredito que não tem um outro caminho. A Bíblia diz, vai a teu irmão, tu e ele só. Então, a gente vai ter que engolir a nossa frustração, a gente vai ter que ir até o nosso irmão e a gente vai ter que ser verdadeiro, a gente vai ter que ser transparente, isso é andar em aliança. Eu confiei algo à minha vida, a você, e pessoas ficaram sabendo disso, e eu estou muito triste, eu estou muito ferida, eu estou muito machucado, e por outro lado, precisa haver humildade por parte daquele que está numa posição de liderança e de dizer, me perdoa, eu errei, eu falhei. Então, é isso, relacionamento é isso. E no meio do relacionamento vai ter frustração, mas acho que a gente não pode parar aí. A gente tem que caminhar, a gente tem que ir adiante. Então, eu passo por isso, eu acredito, naquilo que eu mais prego, eu sou mais testada. Então, se eu prego muito sobre aliança, eu sou testada muito em aliança e eu vou vencer. Então, querido, vença. Vença. Passe por cima da frustração, pergunte se tem mais alguém aqui. Vai a teu irmão, tu e ele só conversa, se acerta. Vocês são irmãos em Cristo e vocês podem passar por isso. E esse relacionamento pode ser muito mais fortalecido quando a gente consegue perdoar, amar. Bom dia. Eu gostaria de perguntar se criança pode ser discipulada. Por que eu falo criança? Porque, às vezes, a gente aqui, né, a rede infantil aqui, né, é muito vasta, né, são muitas crianças que, às vezes, até vêm sem seus pais. E a gente tem encontrado muitos órfãos mesmo, né, de pai e mãe. Então, assim, como cuidar dessas crianças? Porque elas se apegam. E, às vezes, elas criam até na cabecinha dela característica dos pais, que já se foram, querem que você seja parecida fisicamente. Então, às vezes, cria até uma preocupação, porque o que eu estou mostrando para ela? Alguém que eu quero que ela veja como se fosse a mãe ou o pai, como eu estou cuidando. Então, eu queria saber, criança pode ser discipulada? Ou só trazida à igreja, na escola bíblica infantil, sementinha, que é muito importante? Mas como abordar melhor isso, como cuidar melhor dessas crianças, mais de perto, no caso do tempo, né? Porque criança se frustra também fácil, você faltou, você não veio, né? Então, gostaria de saber sobre isso. O discipulado primário de qualquer criança deve ser dos pais. Não, calma. Primário. O primário deve ser dos pais. Quando alguém se propõe a cuidar de crianças, eu creio que essa pessoa ela precisa ter primeiro uma coisa no coração dela. Essa criança não vai me dar respostas nesse momento, mas é uma oportunidade de forjar uma geração que será poderosa quando tiver quando tiver a capacidade, não queria dizer capacidade, mas quando ela puder exercer essas escolhas, entende? Então, vai cuidar de crianças, a primeira coisa que você precisa, né, é frustrar ao mínimo aquela criança. Segundo, trabalhar em parceria com os pais. O que você pede para aquela criança fazer, por exemplo, olha, vamos fazer aqui uma leitura bíblica. Comunicar aos pais, eu pedi para ele fazer isso, fortaleça, amém? Uma coisa que eu tenho tentado corrigir lá na congregação é uma mentalidade de que as pessoas são criadas na igreja. Ninguém é criado em igreja, não existe isso. As crianças são criadas em casa, amém? São criadas com seus pais, e as crianças se tornam aquilo que os pais são, ou aquilo como o Anderson falou ontem, aquilo que os pais negligenciaram, ok? Eu estou ainda numa fase inicial, tenho muitos desafios, mas eu acredito, até por ver algumas pessoas que já estão mais avançadas, passos que eu quero seguir, e o discipulado ele começa em casa, o discipulado começa pela vida dos pais, e o discipulador de crianças, ele deve ser um fortalecedor daquilo que os pais são. Se os pais têm algum tipo de desvio, o discipulador daquela criança pode servir até como instrumento de alinhamento, de conversar com os pais e dizer, olha, esse seu comportamento tem prejudicado o crescimento do seu filho, vamos corrigir? Então, a gente pode trabalhar em parceria no discipulado da criança, mas não ter a expectativa de que a criança vai fazer
como um jovem, como um juvenil, ou até mesmo um adulto vai fazer dentro da igreja. Só complementando, ou reforçando melhor, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum mestre, nenhum evangelista, nenhum vice-querubim vai substituir o sacerdócio dos pais. Como igreja, nós somos chamados ao Gênesis. Como igreja, nós não estamos caminhando para o Apocalipse. Estamos caminhando de volta para o Gênesis, para a restauração de todas as coisas. E como o papel fundamental da igreja, em todos os ambientes geracionais da igreja, é potencializar o valor da família, é potencializar o valor de pai, de mãe, como voz primária e última para a formação dos seus filhos. Estava falando hoje pela manhã com o Anderson, que eu creio que no ambiente geral da eternidade, Deus estabeleceu territórios. Né? E territórios não são apenas territórios físicos, eles estão em todos os ambientes, também territórios espirituais. A família é um território a quem Deus confiou aos pais a guarda desse território. E quando os pais não operam como devem no ambiente das suas famílias, e aí, é claro, afetando a sua próxima geração, que são os seus filhos, a igreja acaba não ocupando esse lugar e substituindo os pais. Por favor, eu quero trazer isso aqui em alta conta. Jamais a igreja, jamais o funcionamento ministerial substituirá a autoridade dos pais. Jamais o direcionamento de uma casa ministerial será superior ao direcionamento de uma casa natural, no sentido dos pais. A igreja orienta, a igreja ensina, mas ensinar a criança no caminho que deve andar é dos pais, é dos pais. Quando, claro, o apóstolo Valmer fala sobre o discipulado de crianças, eu creio que isso está conectado mais à instrução, à orientação, mas não necessariamente o todo da formação. A formação será dos pais. Mas é claro, se a gente está percebendo que a criança está, né, se desconectando, se desviando, a gente não vai ver a pessoa indo em direção ao buraco, mesmo que seja uma criança, e não fazer nada. A gente vai buscar socorrer, a gente vai buscar trazer suporte, mas a influência maior que ela terá, continua tendo, é dentro do núcleo primeiro, né, que é a família. Então, é importante só a gente não entrar em territórios que também não nos foram confiados de uma forma direta. Sim, não tem como. O discipulador ou rabino, ele recebia as crianças para transmitir a eles esses fundamentos, vamos dizer assim, da Torá, debaixo da instrução dos pais, debaixo do legado que era transferido dos pais para esses homens. Eles não operavam de uma forma autônoma, eles não operavam de uma forma, vamos dizer assim, não importa o que seja a vontade dos seus pais, nós vamos fazer assim. Não, era tudo uma conexão de um ambiente de plena concordância, de funcionamento. Deus é um Deus organizado, irmãos. E a igreja ela precisa experimentar esse funcionamento organizacional também. Não é porque a gente vê, mas eu estou sentindo é igual dor de barriga, vem e passa. As pessoas se movem, estou sentindo um negócio aqui, vai lá,
dá uma rodadinha, bebe uma água que daqui a pouco passa. As coisas espirituais, elas são pacíficas, elas trazem graça no ambiente, não conflito, não turbulência, como muitas vezes a gente vê nesse processo de discipulado. Por exemplo, deixa eu colocar aqui mais um outro fator para passar a próxima pergunta. Quando a gente caminha nesse funcionamento de discipulado, que é bíblico isso, totalmente bíblico, a gente pode começar a cometer alguns equívocos, e eles acontecem de fato. Por exemplo, eu estou aqui, eu convivo com Valmer, e vamos pensar, Valmer é um discípulo aqui de Terra Fértil, e eu observo um comportamento que não é adequado no Valmer. A palavra diz, se você vir, do verbo ver, o teu irmão cometer alguma coisa, vai você e ele só. Mas o que às vezes acontece? A pessoa, eu vi, eu vou, quem é o discipulador do Valmer? O discipulador do Valmer é o Carlos. Aí eu vou, conto para o Carlos o que eu vi errado no Valmer. Para o Carlos, que é o discipulador dele, vir falar comigo. Isso está errado, irmãos. Vai você e teu irmão. Esse negócio eu vou contar a situação do outro para o discipulador interagir. Irmão, nós temos que cobrir a vergonha do próximo. E não expor a vergonha. E não proclamar e colocar no alto do placar. Esse negócio está errado. Não aceite isso. Se alguém do seu discipulado vem falar alguma coisa a você, eu queria falar um negócio e tal para você e tal. Para aí. Não quero nem saber. Vai e fala com onde você viu. Vai diretamente. Isso é Bíblia. Não transfere. Se Deus permitiu que você visse, é para que você seja o interventor. E não terceirizar sobre o outro. Isso não é discipulado. Discipulador não tem que saber de tudo que está acontecendo na sua vida. E pior ainda, quando isso se faz por vias externas. De gente que vem e diz para o outro o que está acontecendo com o outro. Isso tem um outro nome na Bíblia. Isso se chama maledicência. Uma das coisas que a gente sofre, principalmente em comunidades proféticas, é quando você não assume um compromisso intercessório com a revelação que você tem, né? Então, eu já vi muito isso, né? Você ter uma impressão, uma palavra, e aí você, ao invés de interceder em favor do outro, você comenta a situação do outro, né? Então, isso na Bíblia tem muito a ver com a movimentação de Jezabel, né? Que usa do profético para manipulação, para usar a informação que você tem sobre o outro para se beneficiar, se autoafirmar, ou fortalecer o seu dom e o seu falso profético, né? Que isso é uma manipulação profética, né? Então, isso é muito complicado, né? Já vi muitas comunidades proféticas que têm problemas seríssimos com relação a essa questão da maledicência, né? Do comentar, do usar de uma pseudo-revelação para depreciar o outro, para diminuir o outro, né? Então, eu fico pensando, né, de quantas impressões que você já teve, palavras, sonhos e visões sobre alguém ou com quantas delas você se comprometeu a interceder até que houvesse uma intervenção de Deus, né? Então, fica a dica. Bom dia. A última. Uma pergunta sobre discipulado. Como nós estamos falando sobre discipulado, eu vejo ele como uma metodologia, né? Um método de você alcançar algo do reino, para o reino, estabelecimento do reino. Se nós olharmos para a Bíblia, Deus sempre levantou homens e mulheres para serem exemplo, para serem modelos, né? E falando sobre o discipulado, para mim serviu muito bem que, né, eu sou uma pessoa que eu sou hoje, porque a minha igreja fez o discipulado muito bem. Então, se eu for falar do discipulado, eu posso dizer que ele é o melhor método para o estabelecimento do reino aqui na Terra?
trocaria a palavra método por estratégia, né? Então, hoje, a nossa missão em Curitiba é amar a Deus e promover os valores do reino na vida de todos aqueles que creem, para que esses que creem possam levantar um testemunho a todos os homens até que ele venha, né? Então, a chave para que cumpramos a nossa missão de amar a Deus e promover os valores do reino na vida de gente é o discipulado, para levantar um testemunho escatológico que anuncie a volta dele, né? Que proclame a volta dele, que espere a volta dele e mantenha viva essa esperança e essa felicidade. Então, eu vejo o discipulado como essa estratégia chave para formar os valores do reino na vida das pessoas, né? Amém. Vamos terminar, gente? Não, já está na hora, meio-dia. Meio-dia. Sim ou não? Sim. Última pergunta, então, vamos lá. Camila. Gente, desculpa, eu vi várias mãozinhas levantadas, eu estou procurando seguir a ordem das mãozinhas que levantaram. É um tema muito rico, né? É isso mesmo. Foi a premiada, a última. Deixa eu falar algo assim, que me preocupa. Como nesse ambiente de correção, é um ambiente que torna o ambiente discipulado um ambiente muito delicado. E minha preocupação é exatamente essa, é trazer para o coração das pessoas um não desejo de tanto ser discipulado, como também de não discipular, por causa dos perigos que são levantados, né? Que acontecem realmente. A frustração com o discipulado acontece, é real. Mas eu vejo uma geração, muito mais aqueles que querem ser discipulados e pouca gente querendo discipular por causa da preocupação com a responsabilidade. E eu estava pensando aqui, características saudáveis, pergunto para o Anderson, características saudáveis de um discipulador, porque nós precisamos agora de um bálsamo de vida. Nós precisamos agora de algo assim, vale a pena com tudo isso. Características saudáveis de um discipulador, características saudáveis de um discípulo, características saudáveis de um discipulado, vale a pena? Anderson, vale a pena? Com toda essa dificuldade que é o ambiente discipulado, anima a gente para isso. Não precisaria de algumas horas para responder tudo isso. Mas a minha pergunta é se isso é uma opção. Entende? Isso é uma opção. É um programa que você escolhe participar ou não? Ou é um mandamento de Jesus? Então, eu acho que o não fazer te define. Porque Jesus, em João 15, vai dizer, né? Que se dar fruto define o discípulo, né? E aí sereis meus discípulos. Então, ter uma vida frutífera, uma vida engajada, e foi a única coisa que Jesus pediu para a gente fazer. Então, a gente quer fazer muita coisa, e eu vejo que é igual minha filha, né? Minha filha, quando ela começou a ir para o ensino fundamental, ela entrou numa crise muito grande, porque era muito legal o jardim da infância, né? A tia pegar no colo, brinca. Aí quando ela foi para o fundamental e começou, entra um professor, escreve na lousa, sai. Aí eu falei para ela, crescer dói, filho. E quem faz só o que gosta é criança, né? Quando você vai crescendo, você faz o que é preciso ser feito, né? Olha, vou rodar no Vacuvarão hoje. Pegar essa frase aí, meu irmão. Deixa eu falar. Eu quero aprender a ser assim, preciso. Porque às vezes eu sou muito prolixo, né? Falo. Ele é uma escolha. Mas quando você fala, os irmãos fazem. Não, porque o teu vai lá, divide.
Entendeu? Separa as coisas assim, naquela cutucada, então você vai ficar doendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? O apóstolo está querendo já finalizar. Irmãos, discipulado não é algo prazeroso em todo o tempo, mas é exatamente isso que o Anderson disse. Quando você discipula, você amadurece, você cresce, você avança, você percebe que você não é mais a mesma pessoa que você era antes, porque você precisa se comprometer com o Espírito com muita renúncia. Muita renúncia. Eu estava um dia conversando com a Aline sobre... Teve um dia que eu não estava afim de discipular. Sabe aquele dia que você está afim de ficar em casa com a tua mulher, ver filme? Irmãos, eu tinha marcado com o discípulo 10 horas da noite, porque era o único horário que ele tinha. E aquele discipulado poderia ir até 1h da manhã, dependendo do que acontecesse, né? Mas era o único horário que ele tinha, e eu me disponibilizei ao Senhor, primeiramente, a servir. E eu estava em casa, estava um frio, aquele frio. Eu já tinha tirado a roupa com a esperança de que ele mandasse um WhatsApp dizendo: me deu uma gripe agora, eu estou de cama. Irmãos, quando ele me mandou o zap dizendo: está tudo certo, eu tinha a escolha de dizer: rapaz, vamos deixar para outro dia? Mas eu não fui chamado para fazer aquilo que quero. Você precisa aprender isso, eu preciso aprender a cada dia. Discipular é um ato de amor, discipular é um ato de entrega ao Espírito. Quando que você vai crescer em graça, quando você vai romper em muitas áreas da sua vida? Quando você tomar a decisão de corresponder ao Espírito, dizendo para Ele: aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. O que o Senhor quiser que eu fale, eu vou falar. Se entregue a Ele hoje. Sabe, eu acho que a gente não está aqui, amados, para ter apenas respostas. A gente está aqui para dar respostas também para o Senhor. Senhor, eu quero, eu preciso. Eu vou falar para vocês, a minha esposa está ali, e eu posso falar olhando para ela. Eu já fui uma pessoa muito difícil, muito complicada, e ainda sou em muitas questões. Mas o discipulado tem me feito crescer, ter misericórdia das pessoas, né? Às vezes dá vontade de dar uns gritos, eu não dou, eu morro, choro. E sabe como é gratificante você fazer parte da construção de Deus na vida de uma pessoa? Como é gratificante. Sabe como é poderoso você perceber que você foi usado pelo Senhor para promover a transformação na vida de uma pessoa. Então eu vou te dar um conselho. Você quer que esse ano seja sobrenatural na sua vida? Semeie a sua vida e o seu tempo na vida de outras pessoas. Eu tenho me dedicado a isso. Eu tenho me dedicado, né? Tem um pessoal que às vezes fala assim: apóstolo, vamos marcar para a gente conversar. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu saio do foco muito facilmente. Muito, muito. Eu quero ajudar todo mundo. Então, se alguém me pedir para pregar, eu falo, a Aline fala: Valmer, pelo amor de Deus, amor, mas precisam tanto. Eu vou. E eu tomei uma decisão. Eu marquei com os meus discípulos, discipulado, até o final do ano. Mas para que você marcou discipulado? Porque eu não posso sair desse foco. É uma coisa minha, irmão. Não estou dizendo que é regra, não, também. Eu marquei. Eu não posso sair desse foco. Porque eu vou assumindo demandas que às vezes não são nem tão importantes. Amém? Foque na vida de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele amou pessoas e por isso Ele se entregou por elas. Amém. Glória a Deus. Vem cá, pastor Ivo. Pastor Ivo, né? Pastor Ivo. Ivo Gouveia é um dos pastores lá da Bahia. Os baianos estão aqui, viu, gente? Logo mais à noite a gente vai apresentar a caravana, né? Ivo é um discípulo amado, querido lá das regiões do litoral norte, lá da Bahia.
E eu vou pedir para você, Ivo, terminar aqui, orando. Shalom, igreja. Queria só compartilhar algo que tenho experimentado nesses dias com vocês. E eu digo para vocês, para cada um de nós, que é um privilégio poder participar nesse tempo onde eu já posso falar assim, Deus está restaurando, né? Ele não vai restaurar, Ele já começou. Amém. Eu venho de um tempo, de um processo que eu fui muito ferido, como você falou ali, de confiar tanto no líder ao ponto de abrir mão, como Anderson falou, de coisas que o Senhor nos chamou para ser ferramenta, né? Empreender. Eu tinha uma loja e eu, por submissão ali, por entrega ao meu líder, ele falou, entrega a loja e vá viver da obra. Eu sei o que é isso, sofrer, né, de chegar numa loja para comprar um carro com muito suor, muito sacrifício e falar assim, meu líder, eu estou aqui diante de uma compra, eu queria só que o Senhor me abençoasse. Ele fala assim, meu filho, não compra esse carro não, porque os seus discípulos, a igreja vai achar que você está roubando. Não é um carro seminovo. Então, assim, e todo o tempo eu me mantive íntegro àquele líder, porque eu acreditava e acredito até hoje que Deus ele derrama a sua unção sobre a cabeça, que desce sobre a barba e que vem sobre todo o corpo. Então, há uma unção só que vem sobre todo o corpo. Então, não há várias unções. Então, é o líder que vai nos abençoar, creio plenamente. Então, Deus não vai inverter as ordens dos seus princípios. E eu creio que Deus está restaurando essas coisas em nós. E, às vezes, eu passei um tempo assim, querendo ser curado, né? Entendi, fui, pedi perdão, tempo de sofrimento, de choro. E minha esposa tem sido assim uma referência, né? Meu apóstolo, minha apóstola tem sido assim verdadeiramente canal de cura, de restauração para esse tempo. E esse ano tem sido um ano, de fato, de discipulado e maturidade. A gente está vivendo isso. Então, é algo tão gostoso quando a gente está debaixo de uma palavra. Tudo que tem sido falo aqui é só confirmação. Estou alegre porque valeu a pena. Eu digo para vocês que valeu a pena. Não foi difícil demais chegar aqui, mas valeu a pena. Amém. E o que eu quero encerrar dizendo que é uma construção, né? Como o Anderson falou, não tem nada novo. Está tudo aí já, está tudo dentro de nós e está vindo para fora. E eu quero dizer, como uma igreja madura, que nós estamos nos tornando, né? Vale a pena. Eu vejo minha esposa todo dia, ela às vezes chorando, assim, e pessoas que às vezes são tendenciosas a falar mal do líder, a não ver o líder como alguém que tem debilidade, tem carência, mas ela diz assim, filho, eu vou lá, eu vou tentar mais uma vez. E às vezes eu já olhei para ela e falo assim, você vai investir novamente nessa pessoa? Ela disse, eu vou. E vou investir mais uma vez. Então, é tão bonito a gente ver a entrega de amor das pessoas para outras. E todo esforço que eu quero dedicar nesse tempo para a minha vida é amar ao Senhor, amar as pessoas e gastar a minha vida com isso. Amém. E eu quero absorver como uma esponja toda essa unção que está na vida dos meus pais e Anderson. Quero continuar prosseguindo, dizendo, vale a pena. Amém. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Amém. Sabe o que é o mais interessante? Que eu estava ali queimando, querendo falar tudo isso. Eu falei, eu vou morrer se eu não falar isso. Eu estava programando assim, eu falei, eu vou ter que procurar Anderson, apóstolo, alguém, Valmer, eu vou ter que descarregar isso, senão não posso levar isso. Então, obrigado, apóstolo. O pai conhece o coração do filho. O pai conhece, o pai é demais. Obrigado, apóstolo. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa mesa tão abençoada. A mesa é lugar de pais e filhos. Amém. Mesa é lugar de comunhão, de partir o pão e de oração, Senhor. Sim, Deus. Obrigado por tanta coisa que vem sobre a nossa vida como ferramenta, como capacitação para funcionarmos de forma eficaz, Senhor. Amém.
naquilo no qual o Senhor tem nos chamado. Antes de todas as coisas, já estávamos em Ti, Senhor. E fomos criados para esse propósito, Senhor. Ó Deus, que nada seja mais importante nesse tempo, Senhor, de amadurecer, de crescermos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor continue a nos falar durante essa tarde, amém, no nosso almoço, nosso momento de comunhão, amém, em família, e que a noite, Senhor, seja assim, algo que o Senhor preparou para essa noite, amém, Senhor. Muito obrigado, que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.